Bem, amigos, boa noite. Estamos indo para mais um Papo Sem Rodeio. Eu sou o professor subtenente Ascioli. Eu quero que vocês entrem aqui, ó. Antes de qualquer coisa, se vocês sejam seguidor aqui do nosso site aqui, curta e compartilhe nossos vídeos. E também eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal. Estou deixando aqui para vocês o site do Mentão no Sul 190. Essa é a nossa página. Hoje estou divulgando uma das melhores notícias de todos os tempos. São quase 10 anos fazendo compartilhamento de proatividade, notícias e fatos no cotidiano da região metropolitana do entorno do Distrito Federal. As proatividades de segurança pública e falando bem da instituição Polícia Militar. Como Daniel Silveira, também é nosso irmão policial militar, deputado federal, foi condenado. Vou direto ao tema aqui. Bolsonaro decreta perdão da pena de Daniel Silveira, condenado pelo STF. O presidente perdoou a pena do deputado bolsonarista, imposta ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Foi uma condenação de 8 anos e 9 meses, uma prisão em regime fechado por ataques aos ministros da Suprema Corte. Um dia após o Supremo Tribunal Federal ter condenado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, a 8 a 9 meses de prisão, ao regime fechado por ataques ao ministro da Corte, o presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL, assinou nesta quinta-feira, dia 21, um decreto que dá indulto ao deputado federal. O indulto, que é uma prerrogativa do presidente da República, que na prática extingue a pena e a multa também imposta a Daniel Silveira pelo STF. O Bolsonaro baseou a sua decisão no artigo 84, inciso 12 da Constituição. A liberdade de expressão, segundo disse o nosso presidente, é o pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações, afirmou o presidente da República. O indulto, ele manifestou isso ao vivo, numa transmissão que daqui a pouquinho estarei colocando aqui na tela aqui para vocês assistirem. Na sessão ontem, o Supremo condenou o deputado bolsonarista por 10 votos a 1. A decisão de Bolsonaro ocorre antes de Silveira recorrer à decisão da Suprema Corte. Com a condenação pelo Supremo Tribunal Federal, se tornaria inelegível, o que impediria ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. A intenção que vem sinalizando nos últimos meses. Com o indulto, Daniel Silveira poderia voltar a ser candidato, ou seja, poderá sim voltar a ser candidato. Então o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal, do STF, para que a Corte reconheça que caberia aos parlamentares decidir sobre a perda do mandato e não ao Judiciário. O pedido foi apresentado ao Supremo às 18 horas e 15 minutos desta quarta-feira, quando o deputado Daniel Silveira era julgado pelo plenário. Entenda que as penas de Daniel Silveira impostas pelo STF por tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e por um crime ser continuado de acordo com o artigo 71 do Código Penal, Silveira foi condenado a 5 anos e 3 meses de reclusão. Pelo crime de coação, descrito no artigo 344 do Código Penal, como usar de violência ou grave ameaça, com fim de favorecer interesses próprios ou alheio contra a autoridade. Em processo judicial, cumprirá a pena de 3 anos, por também ser um crime continuado. A pena foi aumentada em 6 meses, ficando 3 anos e 6 meses. O deputado ainda foi multado em 35 dias multas para que um dos crimes de cada dia de multa correspondente a 5 salários mínimos na época do crime, que foi em 2021, ficando em aproximadamente em 200 mil. Alexandre de Moraes defendeu a condenação à pena de 8 anos e 9 meses ao parlamentar. Ele foi acompanhado por Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Luiz Fux e também já André Mendonça decidiu pela condenação parcial. E Nunes Marques pela absolvição. Silveira chegou a ser detido no dia 20 de fevereiro de 2021 por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que acabou autorizando a soltura do parlamentar, fixando a medida cautelar em novembro do ano passado. Eu estou colocando o anúncio do Jair Messias Bolsonaro, que está no vídeo aqui, que eu não vou ler para vocês, e é uma notícia muito importante, porque os pilares da democracia é a liberdade de expressão. Com vocês agora, vocês assistem o vídeo, pode entrar aqui, assista o vídeo. É um documento que precisa trabalhar desde ontem, quando foi anunciado a prisão de 8 anos e 10 meses ao deputado federal Daniel Silveira. São decisões que eu não vou comentar.
Eu vou ler aqui 6 considerandos e um decreto de 4 artigos. E depois tem, que vai ser publicado no Diário Oficial da União daqui nos próximos minutos, as razões disso que eu acabo de decretar. Tudo aqui está fundamentado em decisões do próprio senhor Alexandre de Moraes, presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 12 da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 734 do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 41, Código de Processo Penal, e os 6 considerandos. Considerando que a prerrogativa presidencial para a concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito, inspirado em valores compartilhados por uma sociedade fraterna, justa e responsável. Considerando que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações. Considerando que a concessão de indulto individual é medida constitucional, discricionária, excepcional, destinada à manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição de poderes. Considerando que a concessão de indulto individual decorre de juízo íntegro baseado necessariamente nas hipóteses legais, políticas e moralmente cabíveis. Considerando que ao presidente da República foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público e considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta um decreto que vai ser cumprido. Artigo 1º. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos. Inciso 1. No inciso 4 do caput do artigo 23, combinado com o artigo 18 da Lei 7.170, de 14 de dezembro de 83. Inciso 2. No artigo 344 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 2º. A graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Artigo 3º. A graça inclui as penas privativas de liberdade, de multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direitos. Brasília, 21 de abril de 22, do 101º da Independência e 134º da República. Assina Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. É o que eu tinha a se manifestar. Diretamente aqui do Papo Sem Rodeio, professor subtenente Ascioli, deixando para vocês as minhas considerações. Não vou tecer comentário, porque acredito que nessa segunda-feira ainda teremos o desfecho de mais uma reação do Supremo Tribunal Federal com relação a esse processo que ainda vai rolar nas questões dos três poderes
para que haja harmonia entre os poderes e consigam, né, a defender a Constituição, que são os pilares dessa democracia desse país, que é um país gigante pela própria natureza. Professor Subtenente Acioli, diretamente aqui do Papo Sem Rodeio.